Via Modas. Confecções, masculino, feminino e infantil. O que está na moda você encontra aqui. E se você vai presentear, a Via Modas tem as melhores opções em presentes. Uma completa linha de cristaleria, louças e acessórios. Descontos especiais nas compras à vista ou em até 6 vezes no cartão. Via Modas, Avenida Getúlio Vargas, 37, Centro, Paraopeba, 3714-1510. Drogaria Gerizim, medicamentos e perfumaria, farmácia popular, aplicações de injetáveis, teste da glicose, aferição da pressão arterial, atendimento domiciliar e teleentrega. Temos o melhor atendimento e convênios empresariais. Drogaria Gerizim, o essencial é ter saúde. A Avenida Dom Cirilo, 247 Centro, Paraopeba, 3714-1017 e 3714-3655. A TV Imóveis, o imóvel que você procura está aqui. Conheça o melhor investimento da região. Residencial Clara Nunes. Lotes com 360 metros quadrados, totalmente urbanizados, excelente topografia, localização privilegiada, financiamento próprio em até 120 vezes. A TV Imóveis, praticidade e rapidez na obtenção do seu financiamento imobiliário. A Avenida Getúlio Vargas, 52 Centro, Paraopeba, 3714-1192. Olá, meus amigos, povo santo, povo de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Está no ar o programa Palavra Viva em sua casa. Hoje, mais uma vez, eu e pastor Diego estamos aqui para trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. Pastor Diego. Prazer, pastor Alfredo, prazer, telespectadores da TV Gerais. Mais uma vez é com grande satisfação que nós estamos aqui neste programa trazendo esta mensagem de Deus para o seu coração. Espero que Deus possa falar fortemente ao seu coração durante este programa. Muito bem. Meus amigos, a pergunta é: você conhece a Deus? Você tem buscado em conhecer a Deus? Sabe, nós precisamos ter uma mudança a cada dia nos nossos comportamentos em relação ao nosso Deus, ao Deus a qual nós dizemos que amamos, né, pastor? Porque não pode ser simplesmente da boca para fora, mas nós precisamos realmente viver essa verdade. Com certeza, pastor. Fazer parte do nosso dia a dia, o querer conhecer a Deus, o buscar conhecer a Ele. Porque as pessoas, como o Senhor mesmo disse, não ser simplesmente da boca para fora, porque tem muita gente que fala, eu quero conhecer Deus, eu quero ter intimidade com Deus, mas não separa um tempo para ler a palavra do Senhor, não separa um tempo para fazer uma oração, não separa um tempo para querer conhecer a Deus, porque o querer conhecer a Deus exige de mim e de você uma atitude, exige de mim e de você nós estarmos dizendo não para algumas coisas, para que nós possamos realmente estar buscando a presença de Deus, para que nós possamos estar vivendo intensamente na presença do Senhor. Então, o querer conhecer a Deus é muito mais do que palavras. O querer conhecer a Deus exige atitude da nossa parte. Pastor, telespectador, o texto registrado em 2 Coríntios, no capítulo 5, em 2 versículos, 16 e 17, está escrito assim: assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, já não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo.
Olha aqui, esse texto está dizendo para mim e para você que existem duas situações aqui: o conhecer a Cristo e a transformação após conhecer a Cristo. E quando uma pessoa conhece a Cristo, existe imediatamente uma transformação na vida dele. A pessoa já não é mais aquela mesma pessoa, ela muda muitas coisas, inclusive até a fala, as atitudes, né? Então há realmente uma transformação na vida da pessoa. Com certeza, pastor. A transformação ela é um processo, né? A transformação, eu vejo que a primeira pessoa que sabe que ela mudou é ela mesma. Sabe, não tem como nós sermos transformados e a primeira pessoa que olhar para a gente e falar assim, não, você mudou. Não, a primeira pessoa que sabe que mudou é ela mesma. Por quê? Muda o jeito de pensar, muda o jeito de olhar, muda o jeito das suas atitudes. E, consequentemente, por que eu falo que é um processo? Porque, consequentemente, logo depois que você já tem essa certeza dessa transformação na sua vida, você vai começar a agir de uma forma diferente. Porque, através dos seus pensamentos sendo diferentes, o seu agir se torna diferente, o seu falar se torna diferente. Então é uma transformação de dentro para fora. É uma transformação interna que logo após se torna externa. Segundo o texto que o pastor acabou de ler aqui, de 2 Coríntios, nós podemos ver que a transformação, ela gera uma mudança de governo nas nossas vidas. Nós não comandamos mais a nossa vida, mas Cristo é que comanda as nossas vidas. Ou seja, o pensamento é diferente, tudo se torna diferente, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós precisamos de entender que nós não vivemos a nossa vida, sabe? Nós não podemos viver segundo a nossa própria vontade, mas segundo a vontade de Deus. Eu tenho certeza que se você optar por viver a vontade de Deus, todas as coisas da sua vida vai se tornar diferente e vai se tornar de uma forma muito melhor. Muito melhor. Você vê, pastor, esses dois versículos, um está ligado ao outro. Conhecendo a Cristo, não, o texto está dizendo de forma carnal, ou seja, de informações, assim como nós conhecemos alguns jogadores, alguns atores, algum político, nós sabemos muitas coisas a respeito dele. Não é dessa forma que o apóstolo Paulo está referindo em conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo não é só o intelectual, é o espiritual. Você vê que algo novo mudou dentro de você. Por isso você disse muito bem, pastor, que conhecer a Cristo, há uma realmente mudança nas nossas vidas. Por quê? Porque houve dentro de nós, e conhecendo a Cristo, aí sim nós vamos ser transformados. É por isso que essa transformação, pastor e telespectador, ela não acontece assim uma vez e acabou, não fui transformado, não. Essa transformação, ela vai progredindo nas nossas vidas a cada dia. Então, eu posso observar que hoje eu tenho que estar bem melhor espiritualmente do que estava há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Por quê? Porque naquela época, 10 anos atrás, eu conhecia Cristo, mas não era da totalidade que hoje eu conheço. Por que hoje eu conheço mais? Porque eu aprofundo na leitura da palavra de Deus, nos estudos da palavra de Deus, no que Deus quer, a proposta que Deus tem para a minha vida, onde Ele quer que eu alcance. Eu falo com o Pai, com Deus, constantemente. Então, com isso, nós vamos crescendo, pastor, crescendo espiritualmente. Não é assim? Com certeza. Quanto mais tempo de busca nós temos com o Senhor, mais Ele vai se revelando para nós, os filhos de Deus.
E a palavra de Deus, pastor, ela fala que nós precisamos de viver em novidade de vida. O que é viver em novidade de vida todos os dias? É você se tornar melhor a cada dia. Hoje eu preciso ser melhor do que ontem. E ontem eu tive que ser melhor do que anteontem. Ou seja, a cada dia das nossas vidas, nós temos que viver melhor, sabe? E tem até um livro, um filme que fala... Um livro e um filme que tem o título Em Seus Passos, o que faria Jesus? Sabe? Imagina, se você recebe essa pergunta neste momento, mas se você não conhece a Deus, se você não conhece a Cristo, que resposta você vai dar? Sabe? Então nós precisamos de conhecer o Senhor. E é um livro, é um filme muito bacana, porque mostra a realidade da vida das pessoas. E nessa realidade existem lutas, existem problemas, existem dificuldades, tempestades nas nossas vidas. E aí, quando chegam esses momentos terríveis, né, nas nossas vidas, que nós não queremos que aconteça conosco, e aí vem a pergunta: e em seus passos, o que faria Jesus? Mas se você conhece a Jesus, você vai agir da forma que ele agiu na sua palavra. Porque na palavra de Deus existem momentos, vários momentos de Jesus passando por dificuldade. E ele nos ensina como vencer uma dificuldade. Ele nos ensina como passar por cima destes problemas, sabe? E que você possa conhecer a ele de uma forma que você possa ter sucesso na sua vida. Que você possa ser realmente abençoado, que você possa realmente viver em paz, em tranquilidade, sabe? E viver da forma que o Senhor tanto espera de cada um de nós. Pastor, e é interessante isso porque, né, às vezes há uma indagação de qualquer um de nós nos perguntando, né? Mas como eu faço para conhecer a Deus, conhecer a Cristo? É exatamente nisso que nós falamos. Quanto mais você interessa por Deus, Ele vai se revelando a você. Então, nós podemos bem ver que a Bíblia, que é um livro, não é igual aos outros livros. A Bíblia é Deus falando conosco. E quando Deus fala, né, através da leitura da palavra de Deus, talvez muitas vezes você nem vai entender o que a palavra está querendo te dizer ali, mas ela vai se revelando naquilo que Deus tem para você naquele momento. Aí você vai entender, talvez você não entende todas as coisas que você lê, mas você vai entendendo alguma coisa e aquilo vai somando na sua vida. É por isso que é progressivo esse conhecer a Deus, tem que ser diário, porque na soma dos tempos, né, é que nós vamos crescendo, porque Deus vai se revelando a nós. Nós vamos realmente sabendo quem é Deus. Porque às vezes nós pensamos assim, Deus é um ser maravilhoso e tal. Tá bom, ele é maravilhoso, mas você está sentindo aquilo por dentro ou você só tem essa informação? Você tem experiência para dizer realmente isso? Deus é maravilhoso? Mesmo você, né, sabendo que o alimento que você vai alimentar hoje, foi Deus quem preparou para você, né? Isso aí, quando você entende isso, é maravilhoso. Olha, uma vez eu estava em São Paulo, olha para você ver o que aconteceu comigo. Eu estava em São Paulo, num hotel, onde estava o pessoal de muitas igrejas do Brasil. E no horário do café da manhã, quando eu desci para fazer a minha refeição, né, tomando café, eu estava na fila com um pratinho na mão que eu ia pegar algumas frutas. De longe eu vi lá um cesto cheio de mamão, madurinho, cortado ao meio, limpo, pronto para ser já comido. E quando eu olhei para aquele mamão, Deus falou no meu coração assim, tá vendo aquele mamão?
eu preparei para você. Sabe, aquilo me impactou. Eu estava em São Paulo, longe da minha casa, e Deus falou comigo, aquele mamão eu preparei para você. Sabe, então, aquilo me impactou por quê? Porque eu busquei lá atrás, quem que foi que plantou aquele pé de mamão? Quando aquela semente de mamão foi plantada ali no chão, Deus estava já preparando aquele fruto que naquele dia eu ia estar em São Paulo para alimentar daquele fruto, né? Isso é maravilhoso, não é, pastor? Você dedicar isso, entender que isso foi Deus. Então, às vezes nós comemos, né, como um animal, né, chega lá e come, não agradece a Deus, não fala nada com Deus. Querida, aquele alimento que você está alimentando naquele dia, hoje, o que você já alimentou, o que você vai alimentar, foi Deus preparou aquele fruto para você. Ninguém ia comer aquele fruto no seu lugar, tanto é que é você que está comendo. São coisas pequenas que tornam grandes demais, né, pastor? Demais. Foge, assim, do entendimento daquele que não conhece Deus. É isso que nós queremos trazer até você, para você despertar, né? Porque Deus fez isso comigo, né? Porque eu sou especial? De maneira nenhuma, nós somos todos iguais. Ele faz isso com você também. Talvez você ainda não percebeu isso, mas passa a perceber para você ver que maravilha, quem Deus realmente é. Olha, nós vamos ter que ir para um pequeno intervalo, mas nós voltamos dentro de 1 minuto, eu aguardo você, ok? Deus te abençoe, querido. Via Modas. Confecções, masculino, feminino e infantil. O que está na moda você encontra aqui. E se você vai presentear, a Via Modas tem as melhores opções em presentes. Uma completa linha de cristaleria, louças e acessórios. Descontos especiais nas compras à vista ou em até 6 vezes no cartão. Via Modas, Avenida Getúlio Vargas, 37, Centro, Paraopeba. 3714-1510. Drogaria Gerizim, medicamentos e perfumaria, farmácia popular, aplicações de injetáveis, teste da glicose, aferição da pressão arterial, atendimento domiciliar e teleentrega. Temos o melhor atendimento e convênios empresariais. Drogaria Gerizim, o essencial é ter saúde. A Avenida Dom Cirilo, 247 Centro, Paraopeba, 3714-1017 e 3714-3655. ATV Imóveis, o imóvel que você procura está aqui. Conheça o melhor investimento da região. Residencial Clara Nunes. Lotes com 360 metros quadrados, totalmente urbanizados, excelente topografia, localização privilegiada, financiamento próprio em até 120 vezes. ATV Imóveis, praticidade e rapidez na obtenção do seu financiamento imobiliário. A Avenida Getúlio Vargas, 52 Centro, Paraopeba, 3714-1192. Muito bem, estamos de volta com o programa Palavra Viva em sua casa. Estamos falando sobre o conhecer a Deus. Querido, feliz, bem-aventurado é aquele que conhece a Deus e busca constantemente, né, pastor? Com certeza. A palavra do Senhor diz em Isaías, capítulo 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Então, a cada dia que nós temos a oportunidade de viver, hoje nós estamos com vida, é o momento de você buscar ao Senhor. Então, como a palavra do Senhor diz, buscai enquanto se pode achar. Então, que nós possamos ter esse desejo no nosso coração, e não só o desejo, mas que nós possamos ter a disposição de buscar pela presença do Senhor, porque o que Ele mais quer é se revelar a você. Isso. E não há outro
maneira de conhecer a Deus se Ele não se revelar a nós. Ele se revela a nós através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos faz ver o que Cristo fez por nós. E Cristo fez pela bondade de Deus. Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está registrado em João 3,16. Sabe, então, como nós estamos falando que é através da revelação que Deus se revela a nós, né? Porque se não for Deus, nós vamos ter simplesmente um conhecimento intelectual. Em Mateus 16, 13 a 17, Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. E ele pergunta assim, olha o que está escrito em Mateus 16. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele, o próprio Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse-lhe, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Sabe, às vezes faz uma pergunta dessa para as pessoas, né? Quem é Jesus? Quem é Deus? Talvez as pessoas vão se embaraçar, né, para dar a resposta. Pedro, ele disse para o próprio Jesus, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. Olha para você ver, e Jesus diz para ele, olha, você sabe disso, Pedro, porque não foi através de conhecimento intelectual, pessoal seu, para você saber isso. Mas foi o Pai quem te revelou. Foi o Pai quem te mostrou que eu sou o Cristo, o enviado. Isto só acontece quando se tem relacionamento, né? Quando se tem intimidade com o Senhor. E é o que nós precisamos de buscar as revelações de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias, querer o bem para todas as pessoas. Isso precisa ser o intuito das nossas vidas, sabe? Nós podemos ver também um outro exemplo, pastor, de exemplo bíblico, né? É de apóstolo Paulo, como aquele homem ele foi transformado, sabe, em um minuto, sabe, quando ele estava indo a caminho de Damasco para perseguir a igreja, e naquele caminho ali, Deus, o Senhor Jesus, ele se revela para Paulo naquele momento. E no mesmo instante, aquele homem, ele foi transformado, ele foi mudado. Então, que nós possamos realmente estar dispostos a querer ser transformados pelo Senhor, a querer receber as revelações do Senhor, como mesmo aqui nós podemos ver o exemplo de apóstolo Pedro, sabe? Ele simplesmente disse aquelas palavras que Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o Filho do Deus vivo, sabe? Porque ele tinha essa convicção, porque ele tinha essa intimidade com Jesus pessoalmente. Pedro, naquele momento ali, ele viu recebendo estas revelações do próprio Pai, do próprio Deus, que disse a Pedro. Por isso que nós precisamos de estar íntimo do Senhor, para nós sabermos quem Ele é, e nós sabermos que Ele pode todas as coisas, sabe? Que você nunca possa desmerecer quem é o Senhor,
sabe? Mas isto só vai acontecer quanto mais íntimo você estiver do Senhor, mais você vai conhecer quem Ele é. E Ele quer revelar a cada um de nós. Ele quer mostrar para mim e para você que Ele é o Deus, o único Deus, que não existe outro Deus fora dEle. Não existe dois deuses, somente um, que governa o mundo, que está com as rédeas do mundo em suas mãos. Tudo acontece ou pela permissão ou por uma ordem dada de Deus para acontecer. Até as coisas ruins, querido, está sob o controle de Deus. Isso não acontece por um acaso, não. Aonde que Deus estava quando aconteceu esse desastre? Por que que Deus permitiu isso? Sabe, querido, essa resposta aí, por que que Deus permitiu isso, talvez nós não vamos tê-la nunca, né? Porque Ele é soberano, Ele não vai te explicar isso, mas Ele pode, se Ele quiser te explicar, olha, eu permiti isso por causa disso, disso e disso. Então, se nós não conhecermos a Deus, tem certas situações que acontecem, pastor, a pessoa que não conhece a Deus pode até se revoltar contra Deus. Ele não conhece. Infelizmente existem muitas pessoas que se revoltam com Deus por conta dessas situações, né? Verdade, né? Tem muitas pessoas que se revoltam, né? Uma mãe, por exemplo, que perde um filho, que é uma dor pior do que essa, né? Deve ser uma dor que nós não damos conta de dimensionar essa dor. Mas se essa pessoa conhece a Deus, é claro que a dor vai existir a mesma coisa, mas ela não vai revoltar contra Deus, porque ela sabe que o filho dela estava com ela, mas na verdade o filho que estava com ela é de Deus, e Ele faz o que Ele quiser. É por isso que a Bíblia diz que Deus dá a vida e Deus tira a vida. Então não depende do ser humano, depende de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Então nunca revolte contra Deus, busque, né, conhecer a Deus para você ter uma vida melhor, uma vida de sucesso. Mesmo na dor, na dificuldade, você vai compreender melhor as situações, talvez pelas quais você está passando hoje. Eu não sei a sua situação, eu não sei o seu momento, né? Mas o que eu sei é o seguinte: ninguém vive, né, só de bênção, de rosas, né? Nós passamos por momentos difíceis da vida, todas as pessoas. Pode ser rico, pode conhecer a Deus, pode não conhecer a Deus, pode ser pobre, pode ser o que for. Tem os seus momentos bons e tem também os momentos difíceis, né, pastor? É por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele é consolador. Ele nos consola destas situações da vida, sabe? E o consolar é suprir aquilo que está faltando nas nossas vidas. Que sejam por palavras, que sejam por coisas materiais, sabe? Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos consola para que nós possamos suportar esses momentos difíceis, sabe? É por isso que há uma diferença, porque infelizmente, pastor, eu já vi mãe revoltando, sabe? Dizendo onde que Deus é mau, por que que Deus fez isso? Mas eu também já vi mãe que perde os seus filhos e que sabe, não é que ela não está sofrendo pela perda, mas é que ela está sendo consolada pelo Espírito de Deus. Então há uma grande diferença e que nós possamos querer ter o Espírito Santo de Deus, o auxiliador, o consolador, o que nos mostra a verdade, o que, como o pastor mesmo disse, o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é a função do Espírito Santo de Deus. E além do mais, ele nos inspira a querer conhecer o próprio Deus a cada dia. É verdade. Sabe, irmão, o Jó,
Jó entendeu muito bem isso, a soberania de Deus. Jó perdeu tudo, a Bíblia diz que ele era muito rico, tinha muitos bens, tinha 10 filhos, perdeu tudo, inclusive os filhos, adoeceu, né? Ficou a ponto de bicho comer a carne dele. E um dia ele disse que Deus deu e Deus tirou. Ele entendeu isso. Ou seja, olha, Deus me deu e Deus tirou. E isso, né, eu posso entender dessa forma, Jó entendeu assim, olha, e isso não quer dizer que Deus não continua comigo. Deus continua comigo, até porque se Deus não estiver com as suas mãos, né, nos protegendo, querido, mesmo nessa circunstância, nós seríamos eliminados assim, né, de uma forma muito fácil. Mas Deus te protege, Deus te ama, entenda isso, Deus pastor, te ama. Só para completar, e foi nesse momento tão terrível que Jó passou que ele de fato conheceu a Deus. Exatamente, é uma verdade. Foi aí, né? Às vezes, é por isso que a Bíblia diz, pastor, que às vezes é melhor você estar num funeral do que numa festa. Porque às vezes no funeral você pensa mais em Deus. E numa festa, na alegria, né, a gente às vezes distrai com as coisas e não pensa tanto em Deus. Então, às vezes a gente passa por situações difíceis, é porque Deus nos colocando num deserto, né, numa escola. É escola, é um aprendizado. Nós vamos sair daquela situação, mas nós vamos sair muito melhor do que éramos, porque nós aprendemos com situações. Olha, querido, nós estamos chegando ao final, pastor Diego. Fica aqui então essa mensagem para o seu coração, querido, em ter o interesse em conhecer a Deus para você ser transformado. Seja transformado pelo poder de Deus através da sua revelação. Fica aí então, pastor, o momento para nós nos despedirmos. Que Deus continue abençoando a sua vida. Nunca se esqueça de que Deus, Ele quer se revelar a você a cada dia. E Ele quer que o Espírito dEle esteja no seu coração. Ele te ama e quer sempre o seu bem. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, que a paz e a graça do nosso Senhor esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família. Até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Via Modas, confecções, masculino, feminino e infantil. O que está na moda você encontra aqui. E se você vai presentear, a Via Modas tem as melhores opções em presentes. Uma completa linha de cristaleria, louças e acessórios. Descontos especiais nas compras à vista ou em até 6 vezes no cartão. Via Modas, Avenida Getúlio Vargas, 37, Centro, Paraopeba, 3714-1510. Drogaria Gerizim, medicamentos e perfumaria, farmácia popular, aplicações de injetáveis, teste da glicose, aferição da pressão arterial, atendimento domiciliar e teleentrega. Temos o melhor atendimento e convênios empresariais. Drogaria Gerizim, o essencial é ter saúde. A Avenida Dom Cirilo, 247 Centro, Paraopeba, 3714-1017 e 3714-3655. ATV Imóveis, o imóvel que você procura está aqui. Conheça o melhor investimento da região. Residencial Clara Nunes. Lotes com 360 metros quadrados, totalmente urbanizados, excelente topografia, localização privilegiada, financiamento próprio em até 120 vezes. ATV Imóveis, praticidade e rapidez na obtenção do seu financiamento imobiliário. A Avenida Getúlio Vargas, 52 Centro, Paraopeba, 3714-1192.